Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E você que nos acompanha sabe que nós estamos falando do retorno à vida corporal. Quando nós vamos reencarnar, o que acontece, quais são os nossos projetos, as nossas preocupações. Então você pode inclusive buscar nos programas anteriores, nós já iniciamos falando a respeito desse tema, dos preparativos para o reencarne, e entramos também no reencarne específico do Segismundo. Segismundo é aquele personagem do livro Missionários da Luz, e nos últimos programas nós falamos a respeito disso, como se deu a ligação do Segismundo ao corpo de sua mãe, e nós tivemos aí várias perguntas, muitas perguntas dos nossos telespectadores, e hoje nós estaremos respondendo essas questões. Então você pode participar conosco através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. Você pode participar, seja através do chat, do YouTube ou através do Facebook também, mandar suas perguntas, porque hoje nós estaremos recolhendo as perguntas de vocês, as dúvidas, e vamos comentá-las aqui no nosso programa. Muito bem, lembrando que toda essa qualidade de áudio, de imagem, está chegando até você graças aos nossos queridos, a nossa equipe, que é o Rogério Palma, o Oliver Schutz, a Thaís Cabenguelê e a nossa querida Margarete Parpinelli. Então, gente, a Thaís, a Margarete, elas estarão aí, recolhendo as perguntas e as dúvidas de vocês. Vocês podem já começar a mandar pra gente, porque assim nós temos mais tempo de poder responder, tá bem? Então vamos iniciar. Eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, junto com o André Luiz Ruiz. André, como vai? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Estamos muito ansiosos para dar início ao nosso programa de hoje, porque além dessa maravilhosa equipe, nós temos maravilhosos telespectadores que estão sempre querendo aprender, sempre querendo pesquisar, querendo perguntar. E isto nós vamos compartilhar com vocês durante o programa todinho. Hoje é um programa só de pergunta e resposta. Você que está no Facebook, chama seus amigos, compartilhe o nosso link, fale pra gente, vai lá, pergunta que eles vão responder as primeiras que chegarem, não é? Porque nós só temos 45 minutos, agora 42 minutos e 22 segundos. Então, você que está em casa, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, pode participar pelos canais que a Solange já disse, o WhatsApp, Facebook, e as meninas estão prontas, a postos, afiadíssimas para poderem pegar as suas dúvidas e mandar para nós, tá bem? Vai lá, Solange. Vou passar de novo para vocês, anotem aí o nosso WhatsApp, 0 operadora 11 996 43 3827. Então, gente, vamos participar, tá? Não esquece de curtir, de compartilhar, como disse o André, chamar seus amigos, porque hoje a gente pode falar sobre muitas coisas interessantes. Não só hoje, não é, Solange? Não só hoje, não é, Solange? Nós sempre falamos sobre coisas interessantes. E agora a gente vai chamar o nosso querido Oliver. O Oliver está pilotando o avião aqui, lá da sua cabine de comando, para ele colocar para nós o primeiro slide. Oliver, um abraço para você, querido. Põe aí pra gente. Isso aí, a lembrança, não é? Dos nossos programas anteriores, Solange. Nós estamos tratando do retorno à vida corporal lá no Livro dos Espíritos, através das perguntas 330 até a 343. E é nesse bolo, nessa grande quantidade de dúvidas que Kardec leva aos espíritos, que nós tivemos a oportunidade de falar sobre a reencarnação do nosso querido Segismundo. Então agora, depois desse slide introdutório que situa o telespectador, nós vamos para aquele primeiro que deixou sua pergunta no programa anterior, no programa número 111, que você vai ver na tela no próximo slide. É a pergunta do Josevan. Vamos lá, Solange? Josevan, filho das matas, ele fala o seguinte: reencarnamos na Terra quando a mulher engravida ou quando ela dá à luz? E por que ele está com essa dúvida, hein, Solange? Porque uma coisa é quando a mulher engravida, outra coisa é quando ela dá à luz, ou seja, ela dá à luz, aí sim o nenê nasce com vida, né? O nenê vinga, como o pessoal diz. O povo pensa que a reencarnação terminou quando nasceu a criança, não é mesmo?
Nós estivemos falando sobre isso nos programas anteriores com a história do Segismundo e nós vimos que a reencarnação, inclusive você vai ver lá, Josevan, na pergunta 344, que vai ser do próximo assunto do nosso Livro dos Espíritos, nos programas seguintes, que a reencarnação começa na concepção, na união do perispírito do reencarnante ao óvulo, que agora se torna ovo, não é? Com o espermatozoide fecundando o óvulo. Então, ali começa a reencarnação. Quando a criança nasce depois de 9 meses, isto significa que ela veio à luz de forma saudável, de forma plena, porém, André Luiz nos explicou que não terminou ainda para os espíritos, segundo o conceito que os espíritos fazem no processo reencarnatório, não terminou a reencarnação ainda. Ainda precisará que a criança amadureça a capacidade de produção dos corpúsculos vermelhos do sangue, que são fundamentais para o equilíbrio do perispírito. Isso vai acontecer com o amadurecimento biológico ali pelo 6º, 7º ano de vida. Então, até aí, os espíritos, mesmo que aquele ser reencarnou com vida e está vivendo, os espíritos consideram que a reencarnação ainda não acabou. Ela só vai terminar ou dar por terminada essa etapa reencarnatória na visão dos espíritos a partir do momento em que o corpo da criança assume, independentemente da ajuda do mundo espiritual, assume o funcionamento na criação dos corpúsculos vermelhos do sangue. Então é por isso que nós temos agora estes 3 pontos, não é? O início, a concepção, na concepção, depois ao nascimento e depois aos 7 anos, quando ele já está, né, garotinho, quando realmente o processo reencarnatório ele se encerra. E aí aquele espírito já reencarnado tem a liberdade plena, não é? É, isso mesmo. Para seguir adiante e vivenciar suas experiências. Esperamos assim que o Josevan esteja satisfeito na sua dúvida e que possa continuar a fazer perguntas para nós, não é, Josevan? Então, agora o Oliver vai colocar para nós, Solange, a segunda pergunta. Isso, slide número 3, Oliver. A segunda pergunta é da Josiane Josi. Gostaria de saber como o Espiritismo explica a morte de uma mãe na hora do parto? Olha então o que ela quer saber. A Josiane quer saber como que o Espiritismo explica para a gente quando uma mãe falece naquele momento tão importante, tão decisivo, que é o momento do parto. O que o Espiritismo tem a falar para a gente a respeito disso? Você quer falar alguma coisa? Pode ir em frente, vá. Bem, é interessante que nós pensemos no seguinte. Todos nós temos uma etapa evolutiva que precisamos cumprir. E é natural que o processo do nascimento apresente desafios, seja para aquele que está chegando, seja para aquela que está sendo o veículo da sua chegada. E, por algum motivo, dentro dos cânones do mundo espiritual, pode acontecer que, ao mesmo tempo que um está chegando, aquela pessoa que está sendo o veículo de fornecer-lhe o corpo físico possa estar perecendo no momento do nascimento. Antigamente, isso era muito mais comum. E ainda hoje pode acontecer bastante nessas regiões mais carentes, mais distantes dos centros médicos, do apoio da enfermagem. Então, isto pode continuar a acontecer nessas regiões. Porém, era muito comum no passado que, em determinado momento, a mãe não resistisse pelos esforços, pela gravidez complicada. E isso está também enquadrado naquilo que as aflições do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo nos apresentam. Ali, logo no começo, nós vamos entender que as aflições são justas. O primeiro item do capítulo 5º fala da justiça das aflições. Se isso está acontecendo, é porque realmente, seja aquela entidade que vai reencarnar, precisa iniciar a sua vida nesta condição de orfandade para resgatar ou para criar condições de planificar-se como espírito num corpo nessas condições, seja também porque a mãe estava comprometida a dar à luz, mas não a acompanhar
a criação daquele ser. Por algum motivo, é assim que o mundo espiritual está apresentando as explicações para que ambas, a mãe e a criança, possam desenvolver-se dentro de um projeto espiritual. Lembramos que a morte da mãe não significa que a mãe deixou de existir. Não é? Nós falamos de morte como alguma coisa que fosse a ceifar a esperança de encontrarmos-nos novamente. Porém, não é assim. Nós temos que nos lembrar que os espíritos não morrem, os corpos sim. Porém, todos nós estaremos nos reencontrando nessas diversas etapas evolutivas. Por isso é que, por algum motivo, naquele caso específico, houve essa determinação e é algo que vai ser importante ser enfrentado, seja pelo novo corpo da criança, que vai ficar agora aos cuidados de terceiros, seja para o espírito daquela mulher que agora não poderá estar em contato com aquele que foi a vida que ela deu à luz, não é mesmo? Então, é assim que a doutrina espírita nos explica como etapas de progresso, de evolução, através dessa separação, através da dor ou através dessa saudade, desse afeto não podido ser vivido de uma forma material, mas que certamente poderá ser vivido de outras maneiras. Mas é importante a gente entender que não é por vingança de Deus, não é por maldade divina que estas coisas se dão. A justiça nas aflições é o primeiro item que está descrito no capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5º, que, aliás, não é, Solange? Nós estamos falando desse capítulo 5º aqui na geral, olha, nós estamos falando dele nos nossos encontros da TV Alvorada Espírita, todas as quartas-feiras, ou melhor, todas as segundas e quintas, à noite, nós estamos estudando o Evangelho. E estamos no capítulo 5º das aflições. É algo bastante interessante, porque todas as palestras que nós já fizemos estão disponíveis no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Alvorada Espírita, o canal da nossa instituição em Campinas. Você pode aceder a todos os arquivos, todas as palestras que já fizemos anteriormente. Inclusive já tratamos do tema de a morte das pessoas amadas, queridas, não é? As causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Por que a gente sofre nesse instante? Por que nós estamos sofrendo nessa vida? Ou será que eu fiz alguma coisa? Eu não me lembro de ter feito nada de ruim nessa vida. Mas por que parece que eu estou sendo castigado por Deus? Muitas pessoas pensam sobre isso. E às vezes a causa desse sofrimento não está nessa vida. Pode ser que esteja num passado em que você agora está tendo que vivenciar uma experiência difícil para você superar, para você vencer esse problema. Por isso você está passando por essa dificuldade. Então esse capítulo 5º ele é muito enriquecedor, muito instrutivo e vale a pena você conhecer. Se você nunca leu ou se você já conhece, vale a pena você aprender, estudar conosco. Solange, sim, nosso abraço para alguns que já estão conosco. Quem? A mamãe da Solange está assistindo. Querida. A Sueli, um grande abraço para você, a Sueli, a nossa professora Lúcia Helena, que também está nos assistindo, bacana, o Vitor Hugo lá. Torres Garcia, lá de Villahermosa, no México, está nos assistindo, a nossa Sônia Della Valle também, nossa irmã querida, está conosco, e você que está em casa, você ainda não enviou a sua participação, não se esqueça, envie, participe, chame as suas pessoas amigas, porque nós estaremos respondendo dúvidas, tirando dúvidas, seja da reencarnação ou de outros assuntos que eventualmente você queira participar. Através de onde, Solange? Você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, aqui nessa câmera, no 0 Operadora 11 996 433827. Então participe, envie seus comentários, mas envie principalmente as suas dúvidas, porque nós estaremos aqui hoje para respondê-las, tá bem? E além disso, você também pode participar, é lógico, no Facebook da TV Mundo Maior, você pode participar no chat do YouTube da TV Mundo Maior também. Então tem várias maneiras, onde a plataforma que você desejar, você manda a sua pergunta, tá Só bom? não pode ficar parado aí sem fazer nada pensando que já morreu. Não é? Você ainda está vivo. E é bom estar vivo e tirar dúvida, porque vai chegar a hora do corpo ir embora. E aí você não dá tempo de tirar dúvida na UTI, não é? Tem que saber das coisas antes. Vai falar, por que eu não estudei antes? Isso. Por que eu não aprendi tal coisa? Eu tive oportunidade, eu fiquei passeando, flutuando por aí. Não, agora não. Agora está na hora de aprender, já pensou? Então vale a pena. Agora, Solange, nós temos na sequência
Uma outra pergunta que também é interessante, porque se a Josiane, na pergunta anterior, queria saber como que o Espiritismo fala da morte da mãe na hora do parto, nós vamos ver a pergunta da Irene, que é o slide 4, que o Oliver vai pôr pra gente. A Irene Lena, ela fala o seguinte: qual a explicação para o aborto espontâneo nos primeiros meses da gestação? Por que acontece que nos primeiros meses a mãe muitas vezes perca aquele corpinho que está sendo modelado? É muito comum isso. E realmente isso às vezes causa um trauma, causa um sofrimento naquela pessoa que não sabe por quê. Estava tudo tão bonitinho, tudo arrumado. Às vezes já compraram roupinha, às vezes já fizeram o quartinho da criança, aquele sonho, né, de ser mãe. E naturalmente voltamos ao mesmo padrão daquela explicação anterior. As aflições acontecem de maneira justa. Vem aqui para mim, ó. Você que está assistindo, você pode participar deste entendimento com olhos de alguém que está aprendendo o funcionamento da lei do universo. Existem várias causas que possam ser alegadas como a motivadora de um processo de aborto espontâneo. A primeira causa que poderíamos dizer aqui, e nós estamos falando em uma ordem que não é de importância, apenas temos que falar uma depois da outra, é quando, por exemplo, há uma disfunção orgânica que impede que aquele corpinho que está se formando realmente atinja os objetivos para os quais ele foi preparado no seu planejamento. Vamos supor que a moça esteja grávida e não saiba. Aí ela vai ao dentista. Ou ela tem que tomar uma medicação que é inadequada para mulheres grávidas. Ou ela, ao dentista, tem que fazer um raio-x. E aí ela faz o raio-x, ela está bem, não tem nada, não tem suspeita de estar grávida. E aquela emissão radiativa altera o padrão formador do corpo. Esta alteração pode interferir no projeto reencarnatório. E quando isso se dá, os espíritos responsáveis por aquele que está reencarnando podem promover o desligamento temporário daquele espírito em relação àquele momento de formação biológica, para que este corpo seja despejado, seja desfeito e esperar-se o segundo ou o próximo. Então essa é uma das causas. Quando, por algum acidente, não haja condições daquele corpo ser destinado ao seu objetivo inicial. Como nós vimos nos programas anteriores, há todo um planejamento para os espíritos quando vão reencarnar. Agora, se o remédio, se o procedimento interferiu na multiplicação genética, esse corpo já não poderá fazer mais aquilo que estava previsto. Essa é uma das causas. Outra causa é quando o espírito, por algum motivo, desiste. Não quer mais reencarnar. Ele está com medo, ele, apesar de ter feito todos os projetos, de ter feito com a participação de todas aquelas pessoas, ele pode, num momento, ele ainda tem o livre-arbítrio, ele está muito mais perto do mundo espiritual do que do mundo físico, ele pode romper estas ligações, como nós já vimos, inclusive, no Livro dos Espíritos. E quando ele se afasta, acontece justamente a perda da ligação energética, que ainda é tênue, e que vai fazer com que o corpo em formação não tenha mais condições de permanecer vivendo e ele, então, acaba sendo abortado. Há outras causas que envolvem problemas de reencarnação que precisam passar por uma situação assim. Um espírito que tentou se matar ou se matou em outras vidas e que, por causa deste ato, desajustou-se vibratoriamente nos centros energéticos que não conseguem unir-se ao futuro corpo. E nestes casos, quando há esta dificuldade, também os espíritos amigos procuram aproximar esta alma daquele casal que, por seus erros do passado, também não podem ser pais com facilidade. Nós vemos muitas mães abortando seus filhos por gosto, muitos pais irresponsáveis querendo largar a prole que eles geraram no passado e produz efeitos isto. Então, naturalmente, agora, os pais eventualmente ansiosos para terem filhos e eventualmente não podendo, tendo que aprender o que significa sonhar e de repente não conseguir.
ao mesmo tempo que os filhos que produziram seus efeitos negativos em ações violentas contra o corpo do passado, precisando resgatar este processo. E então, esta combinação produz o quê? Produz aquela frustração reencarnatória no espírito que não consegue equilibrar a formação biológica, porque precisará se reequilibrar perispiritualmente em mais outras tentativas, e também produz aquela frustração emocional dos pais, que vão estar começando a perceber que é um desejo que eles precisarão emitir com bastante poder para que eles tenham o filho que eles sempre sonharam. Só que agora eles estão lutando para ter, depois que a união no passado desprezou vários corpos que estavam bem formados e que não nasceram porque a pessoa não quis. Então também essa também é uma causa que pode levar o espírito a não conseguir reencarnar e acontecer um aborto espontâneo. Os espíritos nos explicam que em casos de suicídio, dependendo da situação da entidade, da maneira como isso aconteceu no passado, o espírito precisa de, às vezes, 3, 4, 5 tentativas de reencarnação frustradas para conseguir equilibrar a parte vibratória adequada a unir-se ao futuro corpo físico na sua fase embrionária. Não é na primeira tentativa. E em cada uma dessas tentativas é toda aquela preparação, aquela, às vezes, frustração. E isso vai fazer com que ele pense melhor no futuro de tirar a vida. Porque não será fácil reconquistar o corpo. Imagina que você tinha uma forma bem feita. Aquela forma que era sua, você ficou nervoso, jogou ela no chão, pisou em cima, arrebentou todinha. Aí você fala assim, mas eu vou precisar dessa forma para eu continuar fazendo o meu vaso, para eu continuar fazendo o pão. Então você vai ter que pegar essa forma e colar. Só que para colar, ela vai ficar toda torta, ela vai ficar, às vezes não consegue colar, às vezes falta pedaço. Então, você vai ter que remodelar isto. E esta remodelagem, às vezes, leva 3, 4, 5 tentativas em úteros diferentes para que o espírito possa conseguir depois uma reencarnação na qual ele vai começar a resgatar o ato praticado. Ele ainda não está resgatando na deformidade, nas dificuldades de andar ou de se comunicar. Ele ainda não está resgatando, ele só está se equilibrando para ter um corpo pelo ato do passado. Então são várias motivações que produzem este problema do aborto nas primeiras gestações, no primeiro período de gestação. Alguns explicam também, Solange, que alguns espíritos vão precisar passar por uma etapa evolutiva dessa natureza para meditarem melhor acerca da importância do valor do corpo físico. Uhum. Então, muitos deles são colocados em úteros de mulheres que não têm nada a ver com os problemas que eles têm, mas que são mães, são espíritos que se dispõem a ajudar estas almas e que se preparam para que, através dela, esse espírito tenha a chance de se formar e depois veja o seu corpo desfeito, frustrado. Então, existem pessoas que, inclusive, dão opiniões no conhecimento espiritual de que é que o espírito precisava de mais algumas semanas para completar o tempo que ficou lá atrás. Então, ele ficou 3 semanas no útero e depois morreu. Não, mas eu acho que é muito pouco tempo para isso. 3 semanas. Né? 3, 4 semanas. O que a gente vê é que são vários os motivos, as questões que podem gerar esse aborto logo no início. E um dos casos, inclusive, é o fato da mãe não querer, né, André? Aquela mãe que ela não quer ter o bebê, pela sua emissão, pela sua vibração, pelos seus pensamentos, ela pode acabar causando essa expulsão da criança, porque ela não deseja essa gravidez. Isso é muito bem lembrado, Solange. Mas, nesse caso, veja só, o que acontece? A mulher engravida, não tem carinho pelo ser, e ela mentalmente se opõe à gravidez. E ela luta. E isso, há descrições de histórias, que a Solange está lembrando muito bem aqui, em que espíritos mostram como isso é nocivo para a entidade.
Por mais que os espíritos amigos tentem ajudar a mãe, tentem dar a ela com bons conselhos, ela diz que não, que não, que não, que não, que não. E então ela promove um aborto, não necessariamente tomando remédio. Porque é claro que se é um aborto tomando remédio, ela está provocando. Mas mentalmente ela não quer aquele filho. E ainda que pareça que foi um aborto espontâneo, isso pode ser uma expulsão do espírito reencarnante pela mãe. E ela será considerada incidindo na questão do aborto, mas nesse caso provocado, não espontâneo. Aos olhos dos homens foi um aborto espontâneo, mas aos olhos da divindade, das leis, né, superiores, foi um aborto que na verdade foi provocado, porque ela desejou isso com tanta intensidade que acabou acontecendo. Isso mesmo. Então, existem aqui na pergunta da Irene vários fatores que podem estar envolvendo esse aborto espontâneo. Tá bom, Irene? Obrigado pela sua pergunta, irmã querida. Esperamos que você possa aproveitar bastante dessas explicações e ajudar outras pessoas. Agora, o Oliver vai colocar para nós o próximo slide, que, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário muito legal. Vai lá, por favor, o Oliver, pode pôr pra gente aí. Eu sempre fui avisada sobre as gestações 3 meses antes e tenho 5 filhos. Eu os via em sonho e nasceram iguais. Nasceram iguais. Gratidão. Vocês explicam muito bem. Parabéns. Obrigada, então, Cacau. A Cacau estava conosco nos programas anteriores quando nós falamos daquela história da mãe do Segismundo, não é? A mãe do Segismundo, quando acorda depois daquele momento especial em que ela recebe o seu futuro filho no perispírito para unir-se com ele e depois vê-lo preso aos primeiros momentos da fecundação, ela acorda no leito e fala assim, nossa, que emoção, eu acho que eu vou ser mãe novamente. Isso. E aqui, quando nós falamos isso, a Cacau estava nos assistindo e ela então escreveu este comentário. E nós trouxemos o comentário porque é um comentário que também foi feito por outras pessoas e que é muito comum no caso das mulheres que passaram pela gravidez. Ela explicou que ela teve 5 filhos. Em todos os 5 filhos, ela sonhou com eles antes de estar grávida. E ela os via, ela sentia como eles seriam, e depois que eles nasceram, eles eram exatamente como ela os tinha visto. Então você vê como tudo está encadeado. E esta foi o comentário, este foi o comentário da Cacau, mas eu sei que tem muitas outras mulheres que tiveram emoções, que tiveram sonhos, outras foram apresentadas ao filho, sua filha vai chamar Sara, sua filha vai chamar Luciana. Né? Onde foi que nós estávamos, desculpa te interromper, onde foi que a gente estava vendo, não sei se foi uma história, um livro, em que levam a mãe no plano espiritual, num parque, tem muitas crianças nesse local, um monte de criança, e o espírito amigo diz para a futura mãe, olha, ali está a fulana de tal, eu não me lembro o nome, ela é que vai ser a sua filha. Isso. Acho que foi alguém que a gente comentou durante os nossos programas. Então, essa é uma confirmação que nós agradecemos a Cacau, que está comprovando aquilo que o espírito André Luiz está nos contando no livro Missionários da Luz. Nós temos outras participações, mas eu quero pedir para a Margarete e para a Thaís que nos enviem todas as participações que estão com elas, para que nós possamos dar continuidade às nossas respostas. Comentários. Nós temos aqui, agora, no slide seguinte, o slide número 6, a Larissa. Ela faz uma pergunta muito interessante. Vai lá, Solange. Eu já começo com uma pergunta aqui. É porque a reencarnação ainda não está completa até os 6, 7 anos que a criança tem maior relação com o mundo espiritual, como, por exemplo, as visões, a percepção de espíritos. E depois dessa idade, a criança vai perdendo essa possibilidade, vai perdendo aos poucos?
É isso que a Larissa quer saber. Nós vimos que a reencarnação ela só se completa a partir de 6, 7 anos de idade. Acabamos de falar sobre isso. Então, ela está perguntando, é por isso que muitas vezes a gente vê crianças que veem os espíritos, elas conversam. Quantas crianças não têm amigos espirituais, não é verdade? Que eles conversam com seus amigos imaginários, entre aspas. Às vezes elas recordam de muitas coisas, elas mantêm um contato, parece que maior, com o plano espiritual. E depois, quando elas completam seus 7 aninhos, aproximadamente, elas parecem que vão perdendo esse contato com a espiritualidade. E é isso que a Larissa está perguntando para a gente. Se é por isso que essas coisas acontecem. Isso é uma constatação muito efetiva e muito verdadeira. Porque nos primeiros anos, nós não podemos nos esquecer que o espírito ele está há menos tempo no corpo material do que ele estava no plano espiritual. E quando ele vai dormir, ele volta direto para o plano espiritual. Então, o corpo infantil o retém muito poucamente, né? Vamos dizer assim, muito precariamente, né? Muito brevemente. Ele está muito mais ainda com o pé na espiritualidade do que no campo material. Além do fato de ele estar envolvido por amigos espirituais que estão cuidando do processo de reencarnação para que se consolide. Então é natural que nessa primeira etapa, do 0 até os 6, 7 anos, ele vá ficando mais em contato com o mundo invisível, tanto do que com o mundo visível. Então a criança tem um amiguinho invisível, ela brinca, tem o nome dele, ou ela vê vultos. Porém, com o desenvolvimento do corpo, a matéria vai se tornando mais densa, o espírito vai ficando cada vez mais inserido nesse contexto e estas sensações, essas percepções vão perdendo intensidade. E isto é normal, é importante que seja assim. E de repente a criança já não fala mais do que onde ela viveu, onde ela morou, quem ela foi, ela não lembra mais. Ela agora começa a se preocupar com a nova encarnação. É por isso que é preciso que os pais não fiquem muito encantados com essas notícias. É bom que escrevam, é bom que gravem, é bom que tenham um registro, mas não que fiquem forçando a criança, que a criança fique presa a isto. Ela não veio para viver o que ela estava vivendo. Ela veio para construir a nova etapa evolutiva. Mas é essa a causa, sim, Larissa. O espírito acaba ficando mais sensível quando está no começo da encarnação e depois ele vai perdendo essa sensibilidade porque ele tem que embrenhar-se na vida material. É isso aí, Solange. Isso aí. Obrigada, Larissa. Nós temos, André, participações aqui no WhatsApp. Isso. Antes dela, nós temos uma primeira que foi da Sônia Della Valle. Ela nos escreveu perguntando uma coisa. Querido André, existe uma razão específica para que 2 espíritos encarnem como siameses ou como gêmeos? Os siameses são aqueles que nascem unidos, não é? Que tem uma união, é mais conhecido como os espíritos chifópagos. Eles são unidos, eles eram unidos pelo osso apêndice chifoide, ficavam presos assim, não é? Ou siameses ou gêmeos. Sim, existe, ninguém passa por isso sem uma motivação, não é? É muito interessante. Por alguma circunstância evolutiva, estes 2 seres precisaram estar nessa condição. Ou porque estiveram muito comprometidos um com o outro e agora tem que aprender a conviver compartilhando partes do organismo, ou então eles projetaram uma reencarnação na condição de amigos íntimos como irmãos gêmeos e podem então desenvolver uma vida com essa facilidade de terem um apoio do outro. É muito interessante. Esta circunstância ela é bastante notável e há inúmeras circunstâncias que podem ter causado, seja a reencarnação como gêmeos ou a reencarnação de seres grudados, né? De terem o corpo compartilhado. Neste segundo caso, geralmente é por um processo de resgate, não é? Os 2 estão em testes simultâneos para a sua aceitação recíproca, né? Se não me engano, seria essa a hipótese. Se a Sônia não estiver, se quiser ser mais clara a respeito, nós poderemos depois amplificar essa informação, não é?
Agora sim, Solange, vamos lá. Vamos lá, vou passar para vocês a pergunta, então, da Marlisa de Limeira. Marlisa fala o seguinte: boa tarde, gostaria de saber como podemos crer que assim se procede a reencarnação referente ao livro Missionários da Luz, sobre Segismundo. Como sendo uma reencarnação tão complexa e dependendo de muitos espíritos envolvidos, como pode dar conta de tantos milhares de nascimentos todos os dias no mundo? Então, o que a Marlisa está querendo saber, porque nós vimos que o reencarne de Segismundo, vários espíritos estavam envolvidos nesse processo. E ela está dizendo como, né, num único reencarne, tantos espíritos auxiliando, como que o plano espiritual dá conta de tantos reencarnes assim? Bem, veja só, a Marlisa, é o seguinte, vamos pensar, nós podemos imaginar que não acontece desse jeito, que é o caso da cegonha. Vem um passarinho carregando um bebê no bico e joga pela chaminé. Essa é uma opção. Tem muita gente que acredita nisto. E nós respeitamos quem pensa desse jeito. Apenas que a doutrina espírita é a única religião que explica qual é o mecanismo deste processo. E não é nada difícil, não é nada complicado. Por exemplo, você sabe que o seu corpo tem trilhões de células, 10 trilhões de células. Você tem inúmeros órgãos, você funciona com todas essas organizações ativas diariamente e você não pensa nelas. Elas estão complexas num organismo que funciona, que respira, que filtra a água, que pega a comida, digere a comida, abastece as células. E isso funciona normalmente. A mesma coisa acontece com todo o ambiente cósmico. Você imagina a grandeza, quem é capaz de criar, como são os inúmeros ambientes cósmicos, trilhões e trilhões e trilhões de galáxias, com todos os seus planetas e tudo em perfeita harmonia. Para ele, criar um processo reencarnatório, a inteligência soberana do universo não estará sendo desafiada com uma tarefa muito grande, essa de organizar a reencarnação de um espírito. E isto, olha, você imagina então o potencial de organização que tem o mundo espiritual ao trabalhar com bilhões de reencarnes. Bilhões. Isso falando só do espírito humano. Fora todos os outros seres da criação que também estão reencarnando. Veja só que coisa maravilhosa. Por aí, Marlisa, nós temos uma ideia da grandeza da inteligência soberana do universo. Não estejamos pretendendo comparar a inteligência divina com a nossa. Porque quando a gente faz determinadas comparações, o que nós estamos nos surpreendendo é que, para o homem fazer uma coisa dessa é muito difícil, ele precisa de muitos computadores. Deus será que consegue? Não. Deus é superior a todas as coisas. Ele criou tudo isso e muito mais que a gente nem conhece. Então, não é nem um pouco difícil para o mundo espiritual organizar este processo. Exato. Vamos lembrar também que o plano espiritual, em termos de quantidade de espíritos, é muito, muito mais amplo, tem muito mais espíritos do que aqueles que estão reencarnados aqui na Terra. Isso mesmo. Agora, Solange, a Rúbia Rosa, de Panambi, São Paulo. Oramos sempre por nossos entes queridos para que estejam bem em equilíbrio na espiritualidade. Mas e quando esta pessoa já reencarnou, essas preces servem para ela que estejam seguindo bem em sua nova vida? Se ele já está aqui no plano terreno, novamente, as orações fazem efeito? Claro que sim, Rosa. As orações, elas têm sempre um destinatário. O destinatário daquele ente que você ama. Você vai orar pelo Antônio, mas o Antônio já é o Joaquim. Só que a vibração do Joaquim é a mesma do Antônio. Então o mundo espiritual canaliza isto para a criatura a quem ela se destina. Agora, naturalmente, é algo que você precisa entender que às vezes não está acontecendo simultaneamente. Às vezes o Antônio renasceu num outro país, está num outro lugar. Então as orações, elas são canalizadas pelos departamentos responsáveis para que possam beneficiar aquele espírito. Mas sempre irão ajudar. Isso que é importante que você não se esqueça.
E isso também nós estamos mostrando, André Luiz nos mostra no livro Entre a Terra e o Céu, que nós já lemos no programa O Espírito da Letra. Por falar nisso, vai estrear daqui a alguns dias o nosso novo livro, hein? Nos Domínios da Mediunidade, nesse mesmo programa. A gente aguarda você. Vamos pra frente, Solange, tem muita gente. Vamos lá, tem vários aqui. Olha, nós temos Olá, Solange André, sou Maria Helena de São Carlos. Meu marido, minha filha e eu estamos estudando o Livro dos Espíritos junto com vocês. Estamos no programa número 13, quando ainda era o Júlio Sena, nosso querido que Júlio, apresentava junto com o André. Obrigado pelas explicações. Grande abraço para vocês todos aí, obrigada, querida Maria Helena, muito São obrigada. Carlos. Nossa, eu estou muito feliz, estou aprendendo com o estudo do Livro dos Espíritos com vocês. Obrigado. Eu, Maria Aparecida da Roça, perto de Sacramento, terra de Eurípides. Um grande abraço. Obrigada, também, querida. Obrigada. E nós temos aqui uma outra pergunta, e temos aquela pergunta número 6 aqui, da Maria José Campos. Isso, André. vamos a ela, vamos então. A ela. Aproveitar aqui a Maria José, no nosso querido slide, o nosso querido slide não, nosso querido Oliver. Vamos lá, Maria José Campos, ela fala assim, posso colocar o nome de meu filho desencarnado no meu neto? Olha que pergunta legal, ó. Muita gente quer fazer isso, né? Ah, eu posso colocar o nome do meu filho que morreu no meu neto? Quer dizer, no que nasceu depois, né? Do meu filho ter morrido. O que você acha, Solange? Eu acho, então. Eu acho que isso é muito comum, inclusive. Várias avós que perderam os filhos, elas acabam... se houve se elas têm ainda o neto daquele filho, muitas gostariam de colocar o nome do filho em homenagem a esse filho. O que eu acho que é muito bom, muito bonito. O que a gente tem que prestar atenção só é que nós não tenhamos aquela ideia, de repente, uma ideia pré-concebida de que o seu neto é o seu filho que está reencarnando. Isso não. Isso porque a gente não sabe. Pode ser que seja, pode ser que não seja. O importante é que é um espírito querido que está vindo e que nós não devemos rotular, não é? Como se ele fosse aquele filho que partiu e que agora está retornando para nós como nosso neto. E aí estragar a criação dele em termos de você... meu filho gostava tanto de doce, eu não dava doce para ele, agora eu vou encher meu neto de doce. Não! Ele é filho de uma outra pessoa. Você apenas é avó. Então, tenha sim essa lembrança como uma homenagem, mas não estrague a encarnação dele agora como neto. Tá bom? Isso é muito importante. Obrigado, Maria José dos Campos. Nós temos ainda, Solange, a pergunta aqui, ó, do Newton, do Guarujá. Ele quer fazer uma pergunta, ele faz uma pergunta sobre um texto da Bíblia. Uma pergunta. Jesus faz ao paralítico uma indagação, perguntando o que seria mais fácil dizer ao paralítico: levanta-te e anda, ou que os seus pecados estão perdoados? Essas duas explicações denotam uma única coisa, essas duas falas de Jesus. Jesus, questionado pelos discípulos, pergunta para eles: o que é mais fácil falar, levanta e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Por quê? Porque de verdade, a paralisia era fruto de erros cometidos no passado, que eventualmente ele já tinha resgatado. Então, para Jesus, tanto faz ele dizer: você teve os seus pecados já pagos e pode levantar-se, ou simplesmente dizer: levanta-te e anda. Porque essa é a consequência. Então você vê aí que a fala de Jesus está reconhecendo a ligação entre o erro do pretérito e a consequência da enfermidade. E, ao mesmo tempo, aquilo que ele já pagou como liberação da dívida, com a liberdade de ele poder agora andar novamente. Então, é esse o sentido que a doutrina espírita dá para esse... Na minha interpretação, óbvio, não a doutrina, eu, André, interpreto dessa forma, tá bom? André, vamos só finalizar com essa pergunta aqui, ela é da Marta, de Laranjal. Ela fala assim: uma pessoa que mora num lugar onde não tem casa espírita, nem um local onde ela possa servir como voluntária. Se nós somos médiuns 24 horas por dia, é correto mantermos a nossa vigilância, nos mantermos em paz de espírito, para que a espiritualidade possa nos usar as nossas energias quando precisar? Isso pode ser uma forma de servir? É a pergunta da Marta. Ô Marta, veja só, lembra de uma coisa, querida. Em todas as hipóteses, nós somos médiuns do bem.
Nós somos médiuns da bondade, nós não somos médiuns de espíritos. Então, mesmo que não haja um centro espírita, que você esteja acostumado a frequentar uma casa onde você recebe espírito, mesmo assim você é ainda uma ferramenta divina. Seja para durante a noite trabalhar numas casas espíritas do plano invisível, seja para durante o dia ser médium da bondade, fazendo o bem para as pessoas, tendo paciência, tendo compreensão, tendo carinho com todo mundo. Por isso é que nós devemos aproveitar todos os dias, não só em ganhar dinheiro ou fazer as coisas materiais, mas em investir nossa atenção nas coisas da alma, para nós mesmos nos melhorarmos, tá bom? Grande abraço, querida. Nós temos ainda mais gente, mas estamos no finzinho, Solange. Agradecemos muito aqui, olha, tivemos a participação. Vira aí, nós telefone. Ainda temos perguntas aqui da Lucimara. Isso. Lucimara de Americana, da Hidalba de Campinas. Não deu pra gente responder. Quem sabe num próximo programa a gente possa isso mesmo. Fazer os esclarecimentos para vocês. E nós ficamos muito felizes de ver como vocês estão interessados e estão atentos a todas essas questões. Nós vamos encerrando, infelizmente, o nosso programa. Contamos que você possa ver os programas anteriores. Vai lá no YouTube, vai dando as visualizações, o seu joinha, compartilha. Principalmente os programas anteriores, porque foram feitos, desculpa, inclusive com imagens do Projeto Imagem. Você pode assistir o Reencarne de Segismundo. São programas muito legais, vale a pena. E a gente vai procurar responder as perguntas que não pudemos agora nos próximos programas, tá bom, gente? Um grande abraço e muita paz. Abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.